Tarde, pessoal. Tarde dessa segunda-feira, 21 de julho. E, gente, eu tenho uma palavra a compartilhar com vocês. Neste dia, durante essa semana, Deus colocou, gente, uma palavra no meu coração, uma palavra chamada restituição. E Deus tem promessas para nós em termos de restituição. E restituição para Deus é devolver até em dobro aquilo que muitas vezes tivemos como prejuízo, aquilo que perdemos como danos, né? E tem muitas histórias da Bíblia nesse sentido. Uma das histórias mais lindas, gente, de restituição que eu vejo na Bíblia é a história de José. José, o sonhador. José, ele era filho de Jacó, que depois passou a se chamar Israel. Sendo o filho mais novo de Jacó, o seu pai o amava e demonstrava amá-lo mais do que aos seus irmãos. E isso trazia raiva ao coração dos seus irmãos. E um dia os irmãos de José estão nos campos apacentando as ovelhas, e então ele vai levar alimentos para aqueles homens. E ali ele mais uma vez contam dos seus sonhos. E aqueles homens com raiva, então tramam matá-lo. E aí de repente um deles diz assim: não matemos, é nosso irmão, vamos lançá-lo numa cova, vamos lançá-lo numa cisterna. E assim o fazem. Depois, olhando ao longe, eles percebem que vem uma caravana de mercadores, aqueles homens que andavam pelo deserto. E aí eles têm a ideia: vamos vendê-lo? E aí eles vendem, chegam em casa, contam uma história de que José havia sido destruído, ou seria morto pelas feras lá do deserto. O pai fica muito triste. E então, gente, José só vai aparecer outra vez em forma de história lá um pouquinho mais adiante, na casa de Potifar, que era um líder do reino lá do Egito, portanto um oficial do faraó. Mas acontece, gente, que a mulher de Faraó, ela armou uma treta contra José, porque José era um homem de aparência bonita. E aí José não quis. E ela vai e conta uma história qualquer ao seu marido, e o seu marido então lança José na prisão. José passa um tempo na prisão. Depois de algum tempo, 2 oficiais do faraó também vão parar na prisão, contam um sonho a José. José então interpreta o sonho. Mais tarde, Faraó toma conhecimento de que José era um intérprete de sonhos. Ele tem um sonho, o faraó, chama José para interpretá-lo. José interpreta o sonho e o sonho ocorre tal como José havia interpretado. E aí o faraó do Egito o eleva a segundo homem de comando, então, naquele império. Então, gente, depois José tem um encontro com seus irmãos anos mais tarde. Há uma grande fome, os seus irmãos vão ao Egito várias vezes para comprarem alimentos, e chega um momento que José dá-se a conhecer. Os seus irmãos ficam preocupados, mas José diz: não se preocupem, foi para este tempo que Deus me enviou adiante de vós. Então, gente, algumas vezes passamos por algumas situações que, humanamente falando, nós não vemos saída, nós não vemos soluções, somente perdas, somente danos, somente tristezas, somente derrotas. Mas aí o Deus eterno maravilhosamente fala aos nossos ouvidos e aos nossos corações de que Ele tem coisas tremendas, coisas maravilhosas para nos restituir. Quem sabe alguns de nós, passando aquelas situações ali durante o percurso da história de José, viéssemos a pensar de que a nossa história numa cadeia, numa prisão, sendo vendida, talvez não tivesse mais nenhuma solução. Mas Deus restituiu tudo quanto José havia perdido. Depois que José recebe a restituição, ele é considerado como um nobre no Egito. Ele é abençoado e ele também perdoa seus irmãos, perdoa a sua casa, e de modo que nos dias das dificuldades, José passou a ser uma bênção, passou a ser um suporte maravilhoso para a sua família naqueles dias de tantas turbulências. Então, em linhas gerais, essa é a história de José. E você tem perdido alguma coisa? Você tem sofrido alguns danos? Continue crendo em Deus, continue confiando em Deus, porque se Ele prometeu te restituir,
Se Ele prometeu me restituir, não importa o que tenhamos que passar, não importa as circunstâncias. Talvez sejam circunstâncias que diante do olhar humano, elas não tenham nenhuma reversão. Mas uma coisa eu sei, se Deus prometeu, no tempo certo, no tempo apropriado, a restituição vai chegar. Amém, gente? Então, sempre que eu tiver oportunidade e aparecer por aqui, vou falar sobre esse tema restituição. E eu estou aqui com a Maia. Deixa-me ver se... Olha aqui a Mainha, né? No nosso passeio da tarde. E assim sendo, gente, na pracinha ou da pracinha General do San Martín. Espero que você tenha tido ou tenha paciência de ficar até o final deste vídeo. Eu agradeço. E daqui, gente, eu vou então me despedindo em nome de Jesus. Ótimo finalzinho de segunda-feira. Tenham uma boa noite, tenham um bom dia, tenham uma boa tarde, conforme seja o momento que você for acessar esse vídeo. E que Deus abençoe nossas vidas, nossas famílias, durante todo o percurso dessa semana. E tenha certeza, se você tem perdido, se você tem sofrido danos, Deus vai te restituir. Tchau, tchau, gente. Beijo.